Venho à tribuna hoje, especialmente para fazer algumas considerações sobre a infraestrutura de transportes no Brasil e até, de certa forma, alertar o nosso governo sobre as consequências que vão caminhar se não fizer investimentos pesados nesse segmento. Nós sabemos que as políticas públicas de desenvolvimento econômico não dispensam a oferta qualificada de infraestrutura. A inserção de um país em um ambiente global de competitividade e produtividade e sua inclusão na lista das grandes nações dependem de disponibilidade de serviços públicos de energia, telecomunicações, água, saneamento e transporte e logística em bons padrões de qualidade. Quanto melhor e maior a disponibilidade de infraestrutura de um país, mais dinâmica e especializada será a sua economia, na medida em que estimula e atrai os investimentos produtivos. A atrofia nos transportes gera gargalos que impedem a expansão econômica, limitam as iniciativas empresariais e conduzem à dificuldade de crescimento econômico. Enquanto tivemos financiamento para a manutenção e expansão de nossa malha rodoviária, tivemos boas condições de transportar nossas riquezas por rodovia. Com a extinção do Fundo Rodoviário Nacional em 88, assistimos à degradação implacável do patrimônio viário de nossa nação. A falta de investimentos, principalmente nas últimas 2 décadas do século passado, causou grandes atrasos ao Brasil, situação pela qual ainda pagamos um alto preço. Iniciado no governo do presidente Lula e agora com o governo da presidente Dilma, o país volta sua atenção para a solução desses problemas, porém, muito aquém das necessidades que o país tem. A disponibilidade de rodovias, de ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos representa a convergência da infraestrutura de transporte para a multimodalidade, permitindo a oferta às empresas das melhores condições de escoamento de seus produtos. Agiliza-se assim a logística integrada. Uma infraestrutura de transporte integrada reduz os custos e aumenta a competitividade dos produtos brasileiros. Portanto, a recuperação da infraestrutura de transporte nacional deve contemplar uma visão multimodal em uma logística totalmente integrada. Para se ter uma ideia, para a recuperação, melhoria e expansão de toda a infraestrutura de transporte do país, se prevê investimentos da ordem de 450 bilhões de reais. Valor extremamente alto se considerado os nossos padrões de investimento no Brasil, mas pequeno se considerado o volume de recursos que o Brasil paga de juros todo ano. Só nos últimos 3 anos o Brasil pagou mais de 500 bilhões de reais em juros para manter a sua dívida pública. Por outro lado, nós sabemos que países dos BRICS como o Brasil, Índia, China, Rússia, só o Brasil investe tão pouco, menos de 1% do PIB em infraestrutura de transportes. A Rússia está investindo mais de 6%, a China mais de 6%, a Índia mais de 7% do seu produto interno bruto em infraestrutura de transporte, enquanto o Brasil está investindo 0,6% do seu PIB em infraestrutura de transportes. Para se ter uma ideia desses 450 bilhões, só na área aérea o Brasil precisa investir em torno de 10 bilhões para que tenhamos um sistema aeroportuário adequado com o crescimento que o país está vindo, para que possamos atender a Copa do Mundo 2014, atender as Olimpíadas de 2016 e todo o crescimento econômico que o país está tendo. É urgente a construção de novos aeroportos, as reformas de 26 aeroportos, não seriam os famosos puxadinhos que está sendo chamado. Na realidade, precisa de aeroportos bem reformados e bem preparados para enfrentar todo esse processo que se aproxima. Na área de transporte urbano não é diferente.
O Brasil, para ter um transporte de massa equivalente à necessidade e ao que existe nos melhores países ou nos países do primeiro mundo, nós teríamos que investir fortemente no transporte de massa, principalmente nas 7 maiores capitais do país. Nós estamos vendo como é que está ficando o trânsito nessas cidades, a dificuldade da mobilidade urbana, mas os investimentos são pesados e essa consciência tem que ter. Por isso eu iniciei a minha fala falando que é muito mais um alerta, que nós temos que voltar essa atenção para essa situação grave que se encontra toda essa infraestrutura. Para se ter uma ideia, o país precisava de pelo menos mais 550 quilômetros de metrôs, divididos na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre e todas as cidades maiores que têm necessidade do transporte de massa. Desses também, talvez os metrôs, os superfícies, VLT, outros tipos de transporte de massa que possa complementar todo esse processo e transporte, logística em bons padrões de qualidade. Quanto melhor e maior a disponibilidade de infraestrutura de um país, mais dinâmica e especializada será a sua economia, na medida em que estimula e atrai os investimentos produtivos. A atrofia nos transportes gera gargalos que impedem a expansão econômica, limitam as iniciativas empresariais e conduzem à dificuldade de crescimento econômico. Enquanto tivemos financiamento para a manutenção e expansão de nossa malha rodoviária, tivemos boas condições de transportar nossas riquezas por rodovia. Com a extinção do Fundo Rodoviário Nacional em 88, assistimos à degradação implacável do patrimônio viário de nossa nação. A falta de investimentos, principalmente nas últimas 2 décadas do século passado, causou grandes atrasos ao Brasil, situação pela qual ainda pagamos um alto preço. Iniciado no governo do presidente Lula e agora com o governo da presidente Dilma, o país volta sua atenção para a solução desses problemas, porém, muito aquém das necessidades que o país tem. A disponibilidade de rodovias, de ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos representa a convergência da infraestrutura de transporte para a multimodalidade, permitindo a oferta às empresas das melhores condições de escoamento de seus produtos. Agiliza-se assim a logística integrada. Uma infraestrutura de transporte integrada reduz os custos e aumenta a competitividade dos produtos brasileiros. Portanto, a recuperação da infraestrutura de transporte nacional deve contemplar uma visão multimodal em uma logística totalmente integrada. Para se ter uma ideia, para a recuperação, melhoria e expansão de toda a infraestrutura de transporte do país, se prevê investimentos da ordem de 450 bilhões de reais. Valor extremamente alto se considerado os nossos padrões de investimento no Brasil, mas pequeno se considerado o volume de recursos que o Brasil paga de juros todo ano. Só nos últimos 3 anos o Brasil pagou mais de 500 bilhões de reais em juros para manter a sua dívida pública. Por outro lado, nós sabemos que países dos BRICS, como o Brasil, Índia, China, Rússia, só o Brasil investe tão pouco, menos de 1% do PIB em infraestrutura de transportes. A Rússia está investindo mais de 6%, a China mais de 6%, a Índia mais de 7% do seu produto interno bruto em infraestrutura de transporte, enquanto o Brasil está investindo 0,6% do seu PIB em infraestrutura de transportes. Para se ter uma ideia desses 450 bilhões, só na área aérea o Brasil precisa investir em torno de 10 bilhões para que tenhamos um sistema aeroportuário adequado com o crescimento que o país está vindo, para que possamos atender a Copa do Mundo 2014, atender as Olimpíadas de 2016 e todo o crescimento econômico que o país está tendo. É urgente a construção de novos aeroportos, as reformas de 26 aeroportos, não seriam os famosos puxadinhos que está sendo chamado. Na realidade, precisa de aeroportos bem reformados e bem preparados para enfrentar todo esse processo que se aproxima. Na área de transporte urbano não é diferente.
O Brasil, para ter um transporte de massa equivalente à necessidade e ao que existe nos melhores países ou nos países do primeiro mundo, nós teríamos que investir fortemente no transporte de massa, principalmente nas 7 maiores capitais do país. Nós estamos vendo como é que está ficando o trânsito nessas cidades, a dificuldade da mobilidade urbana, mas os investimentos são pesados e essa consciência tem que ter. Por isso eu iniciei a minha fala falando que é muito mais um alerta, que nós temos que voltar essa atenção para essa situação grave que se encontra toda essa infraestrutura. Para se ter uma ideia, o país precisava de pelo menos mais 550 quilômetros de metrôs, divididos nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, todas as cidades maiores que têm necessidade do transporte de massa. Desses também, talvez o metrôs, os superfícies, VLT, outros tipos de transporte de massa que possa complementar todo esse processo de necessidade urbana do país, da mobilidade. Agora, nós acreditamos, senador Armando Monteiro, e acreditamos, senhora presidenta, que o que preciso nesse momento é tomar uma decisão política. Eu acho que esse pronunciamento aqui serve muito mais como um alerta mesmo, um alerta da importância forte, não como um enfrentamento ou como uma situação que o setor transportador ou o setor que atende os países, que ajuda o país a crescer, queira ter, nada disso. Eu acho que esse alerta é mais para nós acordarmos que existem formas inteligentes de fazer isso. Se nós não temos recursos públicos, temos que ir atrás da iniciativa privada. Se o PPP não é a forma que foi adequada, vamos criar novas formas inteligentes da iniciativa privada entrar no processo e podemos capitalizar. Por exemplo, vamos dar um exemplo, uma determinada rodovia de 400 quilômetros precisa ser duplicada, lá na região do Nordeste, por exemplo, ou em Minas Gerais, no caso da 381, que hoje é a famosa rodovia da morte, tem que duplicar 300 quilômetros. O governo faz 100 quilômetros. Quando você deixa 200 quilômetros de iniciativa privada, você viabiliza o pedágio. Porque se for privatizar os 300 quilômetros, por exemplo, a iniciativa privada não vai querer, porque o pedágio vai ficar alto e as pessoas não vão conseguir pagar. Então nós temos que arrumar formas equilibradas, que não seja o PPP, que teria que colocar o fundo público naquele negócio direto, mas que pelo menos criasse condições de fracionar. O governo faz uma parte e dá a iniciativa privada para fazer o restante, cobrando o pedágio em todo o seu percurso. Quer dizer, tem formas inteligentes de fazer. Senador Clésio, agora, se não tiver decisão política, senador Blário Maia. Quero também, exemplo do senador Monteiro, lhe cumprimentar pelo tema. E estava eu aqui ouvindo Vossa Excelência fazer seu pronunciamento, quando o senhor chegou num tema que eu conheço relativamente bem, enquanto governador do estado do Mato Grosso. Propusemos lá aos produtores rurais parcerias para a construção de estradas, que é que Vossa Excelência está discorrendo nesse momento. De fato, falta ao governo a coragem de convocar o setor privado e entregar a esse setor a construção, a manutenção das estradas federais que nós temos. Essa estrada. Então, a solução, o que precisa é ter coragem de fazer o enfrentamento, e é o que Vossa Excelência está chamando a atenção nessa tarde, e quero lhe cumprimentar por isso. Obrigado, senador Blário. Eu acho que o senhor mesmo como governador dá uma lição para nós de que tem formas inteligentes de fazer e resolver essa questão da infraestrutura. Se nós temos um governo que não consegue liberar recursos, a área econômica não disponibiliza os recursos que o país precisa para poder investir nesse segmento, e se não há uma decisão política tomada, a situação realmente fica difícil. Aí tem que se fazer o quê? É esse alerta para que o governo possa procurar essas formas inteligentes de se implantar, até porque a questão também não é só econômica, ela é fundamental, né, senador Armando, né, senador Blário, mas tem também a questão social muito forte. Gente, a hora que acontece um acidente de avião, nós falamos antes e antes sobre aquele acidente de avião que morreram 120 pessoas, 130 pessoas. Sabe o que acontece nas rodovias brasileiras? É um Boeing caindo a cada 4 dias. Cada 4 dias, como se um Boeing caísse, que as pessoas todas morressem. Quer dizer, isso é muito grave, isso é muito sério. Quando acontece um acidente com o avião, todo mundo sabe e fala, porque aí começa a se discutir. Falar, mas morreram tantas pessoas, as famílias, está enlutado, todo mundo. Todo dia está acontecendo isso no Brasil. 1/4 de Boeing todo dia morre, presidente. E a cada 4 dias um Boeing inteiro caindo na rodovia brasileira e matando as pessoas. Eu acho que é muito grave a questão econômica, todos nós estamos extremamente preocupados, né, Armando? Senador Blário, nós somos envolvidos nessa área de logística integrada, precisamos pressionar o governo no sentido
tentar uma solução. Eu acho que existe solução criativa, senhor presidente. Só um minuto, já estou terminando. Mas, especificamente, também a questão social. É fundamental nós preservarmos vida no país. Não podemos continuar transformando as nossas rodovias brasileiras em verdadeiro massacre contra os nossos brasileiros, principalmente os nossos motoristas. Muito obrigado, senhor.